Bom, gente, o nosso tema hoje à tarde é missão integral, história e conceito. O tema que está registrado é uma igreja com visão histórica relevante, ou uma visão relevante da história. E eu fiz essa opção de contar um pouquinho, pelo menos na leitura que eu consigo fazer, de qual é o contexto e a construção desse conceito que nós estamos chamando de missão integral. Acho, pessoalmente, que é um momento muito importante para nós entendermos o que chamamos de missão integral, e eu quero ser pretensioso de tentar traduzir isso para nós hoje aqui à tarde, suscitar uma reflexão e me dispor a tentar responder algumas perguntas, porque eu penso que o conceito é muito mal compreendido na nossa realidade eclesiástica. A tal ponto que qualquer igreja hoje que tem creche acha que faz missão integral. Então eu acho muito importante que a gente pense e repense o conceito de missão integral, até porque no mundo que a gente vive, nós estamos em 2009, o paradigma da missão integral foi estabelecido como marco histórico Lausanne em 1974. Então, de 74 para cá, muita água já rolou, então a gente precisa rever, repensar e atualizar essa compreensão da missão integral. Então, o tema que eu escolhi a partir dessa matriz, uma igreja com uma visão histórica relevante, foi missão integral, história e conceito. Acabou aqui, o meu negócio sumiu total agora. Entrou aí? Pô, era isso. Então tá bom. Primeiro, considerando que os slides ficarão disponíveis no site, no material gravado e tudo mais, eu achei interessante dar para você uma bibliografia básica. Eu acho muito também legal que as pessoas têm opiniões, mas elas não se dão ao trabalho da investigação necessária para a construção de uma opinião. Então as pessoas debatem, e de vez em quando eu recebo pessoas, ou principalmente hoje com o advento da internet, eu recebo e-mail de gente dizendo que concorda com isso, não concorda com aquilo, acha isso bonito, acha isso feio. A minha vontade inicial é sempre perguntar, companheiro, o que você já leu a respeito disso? E eu, infelizmente, na maioria das vezes, tenho certeza que eu ouviria, não li nada ou não li quase nada. Então, eu queria sugerir que você tivesse uma possibilidade de investigação. Por exemplo, Israel Belo de Azevedo, que é missão integral, o David Bosch, missão transformadora, eu acho, como já disse na quinta-feira, literatura, essa leitura do David Bosch, para mim, é imprescindível para quem quer considerar e pensar o conceito de missão nos dias de hoje, porque ele faz uma abordagem histórica e teológica do conceito de missão. O Timóteo Carriker, Missões e a Igreja Brasileira, Perspectivas Históricas. Orlando Costas, um dos nossos teólogos latino-americanos, tão negligenciado, mas que tem uma contribuição significativa. Missão Integral, Diversos, publicado pela Ultimato em 2004, é a síntese ou a coletânea do conteúdo do Congresso Brasileiro de Evangelização de 2003, celebrando os 20 anos do primeiro Congresso de 83. Samuel Escobar, leitura também importantíssima, Samuel Escobar. Manfred Greller, leitura importante. O Novo Rosto da Missão, esse livro do Longini, é muito interessante porque ele discute o conceito da missão construído dentro do que nós chamaríamos movimento ecumênico, mas ele trabalha o conceito da missão dentro do catolicismo e dentro da igreja evangélica, muito mais dentro da tradição evangélica. O Antônio Gouveia Mendonça e o Prócoro Velasquez Filho são leituras importantes para quem deseja compreender
como se desenvolveu o pensamento protestante evangélico no nosso país, protestantismo de imigração, protestantismo de missão, como é que isso vai se desenrolando no Brasil. Congresso de Lausanne, a série do Congresso de Lausanne, que está sendo republicada pela ABU, mas que foi publicada originalmente em parceria com a Visão Mundial. Aliás, acho que está sendo republicado em parceria de novo também. René Padilha, esse texto, se você quiser um só, é esse. Missão Integral, ensaios sobre o reino de Deus e a igreja. René Padilha. Um só é esse aqui que eu recomendaria. O outro aqui de baixo é o mais fraquinho, o autor é o Ariovaldo Ramos, nossa igreja brasileira. Pablo Richard, Raízes da Teologia Latino-Americana, para entender a influência da teologia da libertação na construção dos conceitos da teologia da missão integral. Júlio de Santana, importante. Richard Shaw, que dizem as boas e más línguas, está na origem da própria teologia da libertação, que não nasce no catolicismo, nasce dentro da igreja evangélica, mais precisamente a igreja presbiteriana. Valdir Sternagel, você já sabe que é leitura importante, e John Stott comentando o Pacto de Lausanne e toda essa teologia de Lausanne. Espero que esses slides chegando à sua mão você tenha essa informação. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Porque uma vez me fizeram uma pergunta na minha igreja que eu achei interessante. Pastor, isso aí que você e o Ariovaldo ensina, tem mais gente que ensina? E eu acho importante essa pergunta. Porque, como você sabe, a originalidade é a arte de esconder as fontes, né? Então, nós não queremos ser originais. Qualquer sujeito que quer ser original depois de 2000 anos de história da igreja, corre seríssimos riscos. E é importante que a gente saiba que teologia se faz em comunidade. E não só em comunidade, mas na comunidade histórica. Na comunidade histórica. Então você pega, por exemplo, um livro que tem aí dessa literatura gospel de autoajuda, livros sem bibliografia. Eu, de minha opinião, já nem lia. Livros sem bibliografia eu já não leio. Basta a Bíblia. Esse negócio de Deus me deu uma visão, Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus me deu uma nova... Deus não deu nova nada. Então, eu acho importante que você tenha esse universo, esse conteúdo de investigação. Contexto da missão integral, como é que ela aparece, como é que ela surge? Eu coloquei aí essa capa do livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, para ilustrar para você que a teologia, que é a reflexão a respeito ou a partir da revelação, porque uma coisa é a Bíblia, outra coisa é a teologia. O que é a Bíblia? É a revelação. O que é a teologia? É a interpretação da Bíblia. Essa interpretação da Bíblia, essa maneira como nós vamos lendo a Bíblia e chegando a afirmar verdades que queremos dizer que são baseadas na Bíblia, a teologia, ela é historicamente condicionada, socialmente condicionada, culturalmente condicionada. A teologia, ela não nasce, ela não cai do céu, ela é construída. Por exemplo, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Qual é a visão do Max Weber aqui? O camarada, ele está na Igreja Católica Apostólica Romana, nasceu dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, foi batizado na infância, não é pagão. Não é? A gente tem esse ditado que batizou criança para não morrer pagão. Né? Então não é pagão, está dentro da igreja, tem a igreja por mãe, logo tem a Deus por pai. E se for um filho assim, meia boca, pode comprar indulgência, fazer penitência e, na pior das hipóteses, fazer um pit stop no purgatório, mas a salvação está garantida. Agora, quando tem a reforma protestante, o camarada não tem mais a igreja por mãe. Ele está fora da igreja católica apostólica romana. Surge um dilema. Se eu não sou católico apostólico romano, a minha salvação está onde? Como é que eu tenho certeza da minha salvação? Resposta, você é eleito.
Ah, bom, então eu sou salvo porque sou eleito, não porque eu sou filho da igreja. Exatamente. Mas como é que eu sei que eu sou eleito? Basta que você veja os sinais de prosperidade na sua vida. Aqueles que são eleitos são abençoados por Deus. Se você não é abençoado por Deus, então não há muita evidência da sua eleição. Daí se constrói igreja, trabalho, família, uma espiritualidade afastada do mundo, e o sujeito trabalha, gasta pouco, vive uma vida frugal, uma vida simples, prospera, e a importância do trabalho como a fonte de prosperidade, trabalho esse abençoado por Deus. Então o Max Weber vai dizer, a gente pega uma teologia, essa teologia responde a uma necessidade histórica, social, cultural, organiza essa teologia e ajuda o pessoal a organizar a sua vida a partir de uma teologia. Então, quando você vai ler uma teologia, você tem que saber o berço histórico dessa teologia. A missão integral não é diferente, ela tem um contexto histórico. Aí, um quadro talvez só para você se localizar um pouco, na minha opinião, a missão integral é o equivalente da tradição protestante evangélica à teologia da libertação. Isso me chegou em 1981, 82 mais ou menos, em que eu estava estudando num seminário teológico com orientação razoavelmente fundamentalista, e o meu professor na sala de aula, com muita dificuldade de dizer que gostava da teologia da libertação. Mas no fundo eu sei que ele gostava. Mas ele era meio que obrigado a criticar a teologia da libertação. Mas ele gostava. E porque ele gostava, eu acho que ele deixou escapar. E eu fui ler o René Padilha, num artigo que ele escreveu em 1981-82, onde o René Padilha diz o seguinte: a questão não é se a gente concorda ou discorda da teologia da libertação, a questão é como é que nós construímos uma teologia que responde às mesmas perguntas que a teologia da libertação está tentando responder. E aí é que ele me apresentou a tal da missão integral. Para mim chegou naquela época, quando eu cheguei no seminário em 81, com 17, 18 anos de idade, foi que eu comecei a ler missão integral, lendo René Padilha. O que eu entendi foi que há essa divisão primeira, lá em cima, catolicismo romano e reforma protestante, aí você tem o protestantismo. Essa expressão evangélico é um anglicanismo, é uma forma de diferenciar-se do católico, lá na origem. Mas por causa da teologia liberal da Europa, surge esse outro segmento dentro dos evangélicos chamado fundamentalistas. Aos poucos nós vamos construindo uma outra nomenclatura, os evangelicais. Evangelical é mais ou menos dizer o seguinte: eu sou protestante de tradição evangélica, mas não sou fundamentalista no espírito do fundamentalismo, especialmente norte-americano. Desse chamado movimento evangelical, vem a missão integral. E eu acho que você vai entender isso daqui a pouquinho, quando você ouvir o René Padilha dando a opinião dele sobre a escola de crescimento da igreja do Peter Wagner e do McGraven. Acho que é importante a gente lembrar desse contexto histórico, social. A Revolução Cubana, que o Miguel Bonino diz que é o marco zero da teologia da libertação. É quando os conceitos da esquerda, do pensamento de esquerda, do socialismo, do comunismo, aterriza na América Latina com força total. E isso gera uma outra forma de pensar, a reação da política externa norte-americana e as ditaduras na América Latina, o patrocínio norte-americano para as ditaduras na América Latina. Esse 1968, que o Zuenir Ventura chama de o ano que não terminou, como um ano de ebulição, de contestação, de novas ideias, de reflexão sobre um outro jeito de ser sociedade, uma contestação ao capitalismo, uma contestação
a esse imperialismo bélico, é uma discussão a respeito do Vietnã, aquela coisa toda que você sabe. Esse ano daí é muito marcante para nós. Vaticano II, 62 a 65, me parece, o Concílio Vaticano II, com João 23, que reconhece a teologia da libertação, com seu círculo hermenêutico de partir da realidade, julgar a realidade através da Bíblia e propor uma ação de resposta ao conflito da realidade social e da pobreza, as comunidades eclesiais de base dentro do catolicismo. E você se lembra que na ditadura, o pensamento de esquerda, o pensamento libertacionista, o que, por exemplo, o Michel Levy vai chamar de cristianismo de libertação, não teologia da libertação, cristianismo de libertação, esse espírito de resposta da fé à realidade social, econômica, política da América Latina, ele chamou de cristianismo de libertação. Esse cristianismo de libertação, ele não tem liberdade para se estruturar politicamente. Onde que esses articuladores desse pensamento estão mobilizados? Dentro das comunidades eclesiais de base. Com a chamada abertura ou retomada da democracia no Brasil, surgimento do PT como partido. Não tinha partido, tinha o quê? Tinha a igreja. E depois do surgimento do PT, a explosão dos movimentos sociais. A grande questão é a seguinte: querendo ou não, a presença desse catolicismo progressista, libertacionista, no solo latino-americano, gerou a necessidade de uma resposta que nós poderíamos chamar de protestante evangélica. Enquanto, por exemplo, durante um bom tempo, a igreja evangélica protestante, ou protestante de corte evangélico no Brasil, foi associado com os movimentos de direita, com a ditadura militar, a igreja histórica no Brasil os pastores eram maçons e diplomados pela Escola Superior de Guerra. Esse era o contexto. Só que surge uma outra face de igreja que está mobilizada socialmente a favor de uma libertação política e de uma resposta à realidade econômica. Se faz necessário uma resposta que nós chamaríamos de evangélica ou protestante. História. É importante que você saiba. Por exemplo, o movimento moderno de missões acontece a partir da Conferência de Edimburgo, em 1910. Ano que vem estamos celebrando 2000 anos do Congresso da Conferência Missionária Mundial em Edimburgo, e será um congresso na África do Sul. Dentro daquele Congresso de Edimburgo, em 1910, não houve atenção à América Latina. A atenção para a América Latina acontece em 1916, no Panamá, nesse Congresso da Obra Cristã na América Latina. Confederação Evangélica do Brasil, 1934. Tem gente que pensa assim, a missão integral, essa coisa de envolvimento político, envolvimento social da igreja, é uma coisa nova. Nova para quem, cara pálida? Né? Então, Congresso Mundial de Evangelização em Berlim, 66. Os CLADs, Congresso Latino-Americano de Evangelização. Quem já ouviu falar em CLAD? Está vendo? Bastante gente nunca ouviu falar em CLAD. Então, Congresso Latino-Americano de Evangelização, Bogotá, 69, Lima, 79, Quito, 92 e 2000. Fraternidade Teológica Latino-Americana, que nasce dentro do CLAD 1, em Bogotá, 69. No ano seguinte, a Fraternidade Teológica Latino-Americana é formalmente organizada. O Congresso de Lausanne, em 1974. Então, quando fala assim, a missão integral começou em Lausanne, em 1974. Nada disso. Nada disso. Tem Berlim, 66.
Tem o CLAD 1 e CLAD 2, o CLAD 1 em 69, que vem dentro desse movimento aí que o Michel Levy chamou de cristianismo de libertação. Aí surge 1974. O posicionamento dos teólogos latino-americanos em Lausanne, em 1974, um congresso chamado pela Associação Billy Graham, os caras não tiveram a visão da teologia da missão integral lá sentados em Lausanne, em 1974. Tipo, tinha uma palestra chata, o René Padilha fez umas reflexões, anotações lá na apostila dele ou no material do congresso e chegou à conclusão que tinha a teologia da missão integral. Não, isso é uma construção, que quando chega em 1974, em Lausanne, eles já chegam com contribuição significativa. Por exemplo, depois do Congresso Brasileiro de Evangelização em Belo Horizonte, 1983 e 2003, registre-se, primeira publicação do Pacto de Lausanne ou da série de Lausanne em português acontece em 1984. Presta atenção que eu vou lhe falar. 1984, a série Lausanne. Quem tem aqui a série Lausanne, os fascículos 1 a 10? Olha isso, é impressionante. A série Evangelho e Cultura, Evangelização e Responsabilidade Social, Estilo de Vida Simples, John Stott comentando o Pacto de Lausanne. Quer dizer, um momento de efervescência disso que nós chamamos de missão integral está documentado. Só que demora 10 anos para sair a primeira publicação em português feita pela ABU e pela Visão Mundial. Os congressos da Vinde depois vão tentar discutir e debater as implicações da missão integral para o Brasil e algumas organizações. O Congresso Nordestino de Evangelização em 88 está dentro desse processo todo e algumas organizações que cooperaram e cooperam até hoje, a Visão Mundial, a Vinde cooperou, a ABU, a Fraternidade Teológica, o CEBEP, a SET, a EVB. Então, quando nós estamos falando de teologia da missão integral, ou falando de missão integral, nós temos estatuto acadêmico, porque nós temos produção teológica publicada. Nós estamos falando de uma história, de um contexto, de uma realidade, isso vai se adensando e vai ganhando forma como matriz de pensamento teológico para a missão na América Latina e no Brasil. Personagens. Só curiosidade para você, Samuel Escobar, René Padilha e Orlando Costas. Já tinha visto a cara deles? Interessante, né? Orlando Costas faleceu com 42 anos de idade. Triste para nós. Orlando Costas faleceu com 42 anos de idade. O René Padilha está vivo ainda e o Escobar também. Lausanne. Falar um pouquinho sobre Lausanne, Congresso de Lausanne. Declaração de Lausanne, o Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Essa é a síntese, se nós quisermos reduzir ou resumir o conceito de missão integral em uma frase, eu penso que essa frase de Lausanne é basilar, o Evangelho todo para o homem todo, para todos os homens. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que disse assim, eu não gosto dessa expressão missão integral. Eu falei, opa, por que você não gosta da expressão missão integral? Aí ele disse assim, porque não é todo pastor que pode se dedicar integralmente. Então veja que interessante, a gente fala um conceito, mas não explica o conceito. Missão integral é o equivalente de ministério de tempo integral. É você se dedicar integralmente à missão. Se você tem um trabalho que nós, entre aspas, chamamos de secular, você não está fazendo missão integral, você está entendendo? Então, missão integral não é uma descrição do tempo de engajamento na missão. É do próprio conceito de missão e principalmente o conceito de evangelho que nós temos, que norteia a nossa ação missionária ou missiológica, a ação na missão, que é o Evangelho todo para o homem todo. Vou explicar isso mais para frente. Avanços em Lausanne.
Veja essa declaração de Billy Graham em Berlim, 1966. Estou convencido de que se a igreja voltasse à sua tarefa primordial de proclamar o Evangelho e de converter pessoas a Cristo, ela teria um impacto muito maior nas necessidades sociais, morais e psicológicas dos homens do que qualquer outra coisa que pudesse fazer. Por trás dessa frase ou dessa fala do Billy Graham, existe um conceito. Converta-se o indivíduo e a sociedade será transformada. Eu pergunto, isso é verdadeiro? Hoje de manhã, a primeira coisa que eu fiz ao chegar aqui foi tentar responder a uma entrevista sobre a informação de que em 2000 e quanto nós seremos 50% da população? 2020. Os evangélicos serão 50% da população do Brasil. E eu disse, eu não tenho nenhum otimismo com essa estatística. Não duvido que nós sejamos, de fato, 50% da população, mas e daí? Que tipo de evangelho será vivido? E com licença da expressão, falando português bem claro, ser evangélico não significa ser cristão. Eu tenho para mim claramente que, durante muito tempo, nós fazíamos a distinção católico nominal e o sujeito que se convertia mesmo, nascia de novo, virava crente. Né? Durante muito tempo, protestante, crente no Brasil, evangélico, era cristão não nominal. Hoje, o conceito de evangélico comporta perfeitamente evangélico nominal. Ser evangélico não significa ser cristão, da mesma forma que ser católico não significa ser cristão. Ser católico significa ser católico, ser evangélico significa ser evangélico. Agora, ser cristão é outra conversa. Então essa fala do Billy Graham, converta-se o indivíduo. Olha, a igreja se dedicar à sua tarefa primordial de proclamar o evangelho, e aí ele está falando do evangelho como mensagem. O plano da salvação, evangelismo pessoal, e sabe que o Billy Graham dedicou a vida dele a fazer isso. Tá certo? Cruzada em estádio. Eu estava no Maracanã em 1974, fiquei chocado, impressionado, nunca mais me esqueci como que ele falava. Inclusive, essa é a forma que se faz apelo. Ele dizia assim, você saia daí e venha para cá receber a Jesus. Pode sair, eu estou mandando desse. Eu falei, olha, isso é impressionante. E eu não quero discutir o ministério do Billy Graham no mundo inteiro, que contribuição deu ou deixou de dar, mas essa frase é muito interessante. A tarefa primordial da igreja é proclamar o evangelho e converter pessoas a Cristo. John Stott, 1974. Agora vejo mais claramente que não apenas as consequências da comissão, mas a comissão em si, a grande comissão ele está se referindo, precisam ser entendidas no sentido de incluir a responsabilidade tanto social quanto evangelística para que não nos tornemos culpados de distorcer as palavras de Jesus. Mudou muito, concorda? Concorda que aqui não é mais proclamar o evangelho e converter pessoas. Aqui já tem a proclamação, que ele chamou de evangelização, e o engajamento social, a responsabilidade social. No Billy Graham tinha só a proclamação como tarefa primordial e a coisa mais importante que a igreja podia fazer. Aqui o John Stott já está dizendo, não só a proclamação no sentido da evangelização, do testemunho verbal ou do anúncio da mensagem do evangelho, mas também o engajamento e a responsabilidade social. Wheaton, 1983. A conferência de Wheaton, né? Wheaton não é um cara, é um lugar.
O mal não está apenas no coração humano, mas também nas estruturas sociais. A missão da igreja inclui tanto a proclamação do evangelho quanto sua demonstração. Precisamos, pois, evangelizar, responder a necessidades humanas imediatas e pressionar por transformações sociais. Mudou mais ainda. Concorda? Olha que interessante. 1966, evangelização. 1974, evangelização e responsabilidade social. 1983, evangelização, responsabilidade social e transformação da estrutura social. Percebe como a coisa vai sendo discutida e nós vamos avançando aí no conceito do que é a ação da igreja em missão? Houve uma mudança aí, pecado pessoal e pecado estrutural. Nós trouxemos para dentro da teologia, nesse processo de construção, essa compreensão de que o pecado está enraizado nas estruturas da sociedade. E que as estruturas da sociedade precisam ser transformadas como uma expressão da manifestação e da sinalização do reino de Deus na história. Isso é uma compreensão. Uma coisa muito importante é que até a teologia da libertação e a missão integral, fazíamos teologia tendo como ferramenta paralela, em termos de ciência paralela, a filosofia. A partir da teologia da libertação, começamos a ter como ferramenta paralela ou ciência paralela para o labor teológico as ciências sociais, a sociologia, a antropologia. Nós começamos a economia, por exemplo, quem discute teologia e economia, o que tem economia a ver com teologia? Tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver, haja visto o texto do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quer dizer, não é só filosofia, agora nós estamos fazendo teologia com pé no chão, o que aliás é um texto do Clodovis Boff recomendado para todo mundo, que é exatamente esse, teologia pé no chão, Clodovis Boff, irmão do Leonardo Boff. Mas aqui, pecado não é só pessoal, é estrutural também. Mudança de paradigma. A ação da igreja no seu engajamento social, dar o peixe, ensinar a pescar. A maioria das igrejas ficaria por aí. A gente dá a cesta básica e faz um curso profissionalizante para o cara, para ele não ficar dependendo da cesta básica da igreja a vida toda. Ah, que grande avanço. Não, mas espera aí, tem mais um passo. O problema não é só esse. A questão não é por que nós temos que profissionalizar um sujeito. A questão é por que ele ainda não foi profissionalizado, por que ele ainda não está inserido na sociedade com os plenos direitos de exercício da sua cidadania. Por que não? Por que nós temos que fazer em nossas igrejas, como fazemos na nossa, projetos educativos para alfabetização de adultos? Por que estamos alfabetizando adultos? Por que temos que alfabetizar adultos? Por que o Brasil é reconhecido como tendo uma população de 75% de analfabetos funcionais? Essa resposta de dar a cesta básica, dar o peixe, né? Seria dar a cesta básica. E alfabetizar, profissionalizar, é legal, necessária, urgente, até porque quem tem fome não precisa de curso, precisa de pão. Tá certo? Quem tem fome não precisa de curso, precisa de pão. Além do pão, precisa ter curso para não ficar a vida inteira precisando de pão. Mas também não basta. Por quê? Porque nós temos uma estrutura política, econômica, social, etc., 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 excludente. Que os pensadores atuais, inclusive, nem chamam mais de excluídos, né? Chamam de sobrantes. Sobrantes. Sobrou do quê? Sobrou do mercado de trabalho e, portanto, sobrou do mercado de consumo. Sobrante. Quem é você? Eu sou um sobrante. Então, a questão não é só dar peixe e ensinar a pescar, é dar um jeito que todo mundo tenha condição de comprar vara. Que todo mundo tenha condição de acesso à margem do rio. Que todo mundo tenha condição de comercializar o peixe que pescou.
que todo mundo tem a condição de construir comunidade a partir do pão comum. É uma outra conversa. Veja a crítica do René Padilha à escola de crescimento da igreja. O que eu acho interessante, inclusive, é que eu participei em um encontro de pastores a semana passada, e a conversa era toda ela sobre como fazer a igreja crescer. Eu acho que esse conceito, crescimento de igreja, se ele não é diabólico, é quase. Se ele não é diabólico, é quase. Porque essa obsessão com o crescimento de igreja, como fazer a igreja crescer, essa escola do McGavran e do Peter Wagner, do Seminário Teológico do Fuller, em Los Angeles, nos Estados Unidos, recebeu a crítica do René Padilha lá em 1972, 73 e em Lausanne, em 74. Olha o que o René Padilha fez. Evangelização de grupos homogêneos é a proposta da escola de crescimento de igreja. O René Padilha diz, nada disso. Você não pode permitir que uma pessoa se converta sem atravessar uma fronteira étnica, social e cultural. Eu tenho um amigo que foi pastor em uma igreja que se dedicou a evangelizar os ricos. E um dia ele pediu demissão do púlpito da igreja. Ele disse, eu não posso mais continuar aqui pastoreando nessa comunidade, porque enquanto esta igreja era uma igreja para ricos, ok, mas quando ela quer ser uma igreja de ricos, não é possível. A igreja tem que ser uma igreja também para ricos, mas não só de ricos. Também para pobres, mas não só de pobres, porque no reino de Deus não há macho nem fêmea, não há servo nem livre, e não há judeu nem gentio. Não há classismo, não há racismo, e não há machismo nem feminismo. Jesus Cristo é tudo em todos, então não é possível ter o conceito de unidades homogêneas como formador de comunidade chamada de Jesus Cristo. Não é possível. Não é possível confundir o cristianismo com o American Way of Life, com a cultura norte-americana. Não é possível achar que só porque o sujeito mudou de religião, ele se converteu. A conversão exige mudança de vida. E a afirmação imprescindível da relação entre evangelização e responsabilidade social. E convenhamos, é difícil ter consciência social na Califórnia. É muito difícil. Mas eu diria que é praticamente impossível você não ter consciência social a partir do solo latino-americano e no nosso país, Brasil. Agora, as limitações de Lausanne. A crítica interna. Dentro do próprio documento de Lausanne há uma tensão. Por exemplo, você vai ver aqui uma citação do René Padilha em que ele critica o Pacto de Lausanne. Eu fiquei muito surpreso, inclusive, quando li a crítica do René Padilha ao Pacto de Lausanne. E ele diz claramente que assinou porque foi um avanço, mas não foi o avanço como ele gostaria que fosse. Então, é uma crítica interna, o conceito de missão transformadora do David Bosch, cristianismo de libertação, que é muito maior do que teologia da libertação e missão integral, e a teoria pós-colonial, a respeito da qual eu falei na quinta-feira, eu espero que você tenha acesso ao conteúdo. Como que se relacionou evangelização e responsabilidade social dentro do Pacto de Lausanne? A responsabilidade social é consequência da evangelização, porque se o sujeito se converte mesmo, ele se compromete. É o objetivo, porque Deus está gerando para si um povo zeloso de boas obras. Então, se a conversão não gera o engajamento, nós falhamos no objetivo. É ponte e parceira. Na verdade, no Pacto de Lausanne, ponte e parceira são ponte barra parceira, ponte hífen parceira. Mas a crítica do René Padilha é essa daí.
Não há dicotomia bíblica entre a palavra falada e a palavra que se faz visível na vida do povo de Deus. Os homens olharão ao escutarem, e o que eles virem devem estar em consonância com o que ouvem. Há tempos em que nossa comunicação pode dar-se apenas por atitudes e ações, e há outros em que a palavra falada estará só. Mas precisamos repudiar como demoníaca a tentativa de meter uma cunha entre a evangelização e a preocupação social. O que ele diz é o seguinte, aquela velha história: o que é mais importante, evangelizar ou assumir compromisso social? Ele está dizendo, essa pergunta é demoníaca. Essa pergunta não deve ser feita, porque a igreja é a própria encarnação da mensagem que proclama. Se ela, como igreja, não encarna a mensagem que proclama, ela tem um discurso que se assemelha a barulho de lata vazia. E como disse o Ari, eu citei na quinta-feira, a igreja há que pregar o que vive, deve viver o que prega para poder pregar o que vive. Não é possível fazer essa separação como se eu falo uma coisa, mas vivo outra. Não, eu sou o primeiro, entre aspas, resultado da minha mensagem. E quando eu sou o primeiro resultado da minha mensagem, ao ouvirem a minha mensagem, as pessoas olharão e elas verão que eu sou o que eu falo. Na verdade, o Gandhi disse isso, que nós devemos nos tornar a mudança que queremos ver no mundo, nós. Finalmente, eu caminho aqui para o conceito. Sugestões. Conceito de salvação da missão integral. E aí, espero que fique claro o que é missão integral em termos de conceituação teológica. O conceito de salvação, a soteriologia da missão integral, implica o domínio de Deus de direito de fato sobre todo o universo criado. O reino de Deus em plenitude. A redenção pessoal é apenas uma parcela do que o Novo Testamento chama de salvação. O conceito de salvação no Novo Testamento é toda a criação redimida, a partir da história. Não são alguns indivíduos convertidos. Salvação na Bíblia Sagrada é todo o universo criado, redimido. É o fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu, na terra, debaixo da terra, neste século e no vindouro. Tudo. Isso é salvação. Não apenas um grupo de 144 mil batizados numa igreja evangélica, louvando a Deus no céu com vestes brancas. Não, não, não. É toda a criação redimida. O conceito de igreja da missão integral implica o novo homem coletivo, que eu falei quinta-feira, a expressão do Ari, a partir de Efésios capítulo 2, 15, que Jesus Cristo evangelizou a paz e de ambos os povos fez um só, judeus e gentios, formando um novo homem. Mas esse novo homem não é um novo indivíduo, é a nova humanidade, é um novo homem coletivo. A igreja não está apenas salvando pessoas, porque Deus não está apenas salvando pessoas, Ele está restaurando a raça humana. Estar em Cristo é não apenas ser nova criatura, mas também e principalmente ser nova criação, nova humanidade. Nós pegamos, segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo nova criatura é, e tornamos isso uma fala aplicada ao indivíduo. Mas ali o conceito de Paulo é nova criação, uma descendência em Adão e uma descendência em Jesus Cristo. Deus está salvando a humanidade. Igreja não é ajuntamento de indivíduos, igreja é uma nova humanidade. A missiologia, o conceito de missão, da missão integral, implica a sinalização histórica do reino de Deus que será consumado na eternidade. A igreja, o corpo de Cristo, é um instrumento prioritário através do qual Jesus, o cabeça, exerce o seu domínio sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, não apenas neste século, mas também no vindouro. Por isso é que o David Bosch vai dizer que o conceito de missão é a transformação de realidades. É muito importante a gente pensar isso, que
aquela fala do Billy Graham lá atrás, que a tarefa primordial da igreja é proclamar e converter pessoas. Não, converter é uma prerrogativa do Espírito Santo de Deus. A gente não converte ninguém. A missão da igreja é agir no mundo, levar no mundo e ser a encarnação e a agência dessa autoridade de Jesus. E eu fico pensando o seguinte, em português claro, eu penso que a missão da igreja é invadir todos os espaços da sociedade, em termos econômicos, políticos, sociais, artísticos, culturais, científicos, etc, 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 e dizer: o reino de Deus chegou. Nós temos que fazer economia de acordo com o cabeça, que é Jesus. Nós temos que fazer cultura, arte, nós temos que fazer negócios, temos que fazer família, temos que fazer, enfim, tudo de acordo com o Senhor Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. É entrar em todos os espaços e dizer: o reino de Deus chegou aqui e ele veio dar os seus sinais aqui. O conceito de missão da igreja é esse: transformar realidades onde a realidade transformada é um sinal histórico do reino de Deus. A antropologia, o conceito de ser humano da missão integral, implica a unidade indivisível das dimensões física e imaterial do ser humano. Corpo sem alma é defunto, alma sem corpo é fantasma. Você fala: quantas almas se entregaram a Jesus domingo? Nenhuma. Não existe alma, é culto de Gasparzinho. Não existe isso. Quantas almas querem se entregar a Jesus? Não vem a alma vem com depressão, a alma vem com fome, a alma vem com crise familiar, a alma vem com pai alcoólatra, a alma vem espancada, a alma vem abusada, a alma vem desempregada, a alma vem sem certidão de nascimento, porque o ser humano é uma unidade indissociável, indivisível. Nós não estamos levando o evangelho para almas, nós não estamos também apenas fazendo obra social tipo ONG, nós estamos levando o evangelho todo para o homem todo. Esse é o conceito de missão integral. A ação missionária e pastoral da igreja afeta a pessoa humana em todas as suas dimensões: biológica, psíquica, espiritual, social. A pessoa inteira em seu contexto, o homem e suas circunstâncias. A expressão famosa de Ortega y Gasset. A proclamação da missão integral, o querigma da missão integral, implica a proclamação de que Jesus Cristo é o Senhor, seguida da convocação ao arrependimento e à fé para acesso ao reino de Deus. A oferta de perdão para os pecados pessoais é o início da peregrinação espiritual, porta de entrada para o relacionamento de submissão radical a Jesus Cristo. Nós não pregamos o plano da salvação como sendo o todo da nossa mensagem. Nós convidamos pessoas, em nome do Senhor que nos convidou, a integrarmos um novo reino, a submetermos a nossa vida a um novo Senhor. Essa é a nossa convocação. Nós não dizemos: creia nisso, A, B e C. Eu tenho 4 leis ou 7 passos. Não, nós dizemos: submeta a sua vida à autoridade de Jesus Cristo. Considerações finais. 2 citações. Uma do René Padilha: a missão histórica de Jesus somente pode ser entendida em conexão com o reino de Deus. Sua missão aqui e agora é a manifestação do reino como uma realidade presente em sua própria pessoa e ação, em sua pregação do Evangelho, em suas obras de justiça e misericórdia. A missão de Jesus está conectada com a presença histórica do reino de Deus. A missão histórica de Jesus foi a manifestação do reino de Deus como uma realidade presente em sua própria pessoa, Ele, Cristo. E ação, em sua pregação e em suas obras de justiça e misericórdia. Veja que interessante, qual é a síntese da mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor? O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre vós. Ele não pregou céu como experiência pós-morte.
aceitar a Jesus como Salvador não é uma forma de ir para o céu depois da morte. Aceitar a Jesus como Salvador, se é que essa expressão ainda é razoável, e digo isso porque acho que ela não traduz tudo que o Evangelho está dizendo para nós. Aceitar a Jesus como Salvador é submeter a vida, a partir de já, à autoridade do Senhor Jesus Cristo e fazer parte de um novo reino, obedecer a um novo rei, a uma nova fonte de autoridade. E por causa dessa fonte de autoridade nova, que é Jesus Cristo, o Senhor, a vida inteira tem que ser reorganizada. Toda a agenda existencial tem que ser reorganizada. Uma proclamação do Evangelho que não exige a reorganização da agenda existencial não está anunciando o Evangelho do Reino de Deus. René Padilha, finalmente, por meio da igreja e de suas boas obras, o Reino de Deus se torna historicamente visível como uma realidade presente. As boas obras, portanto, não são um mero apêndice da missão, mas uma parte integral da manifestação presente do reino. Elas apontam para o reino que já veio e para o reino que está por vir. Eu acho e penso que essa é a matriz teológica para a nossa ação comunitária e a nossa ação pastoral. Nós, como pastores e líderes, convocados por essa percepção do Evangelho que nos alcançou, temos que cooperar para que as nossas comunidades locais sejam expressões visíveis que nós traduzimos em nossa igreja local como sinais históricos do reino de Deus. Esse reino que alcança o ser humano em todas as suas dimensões e alcança o ser humano coletivamente. É a raça, é a nova humanidade. Eu penso que esse exercício de nos aproximarmos disso é o nosso comprometimento com a missão integral. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Essa primeira fala sua, né, 2 dias atrás, sobre esse modelo de teologia da missão, do Missio Dei, em confronto com a grande comissão. Então, enfim, nós precisamos fomentar, eu penso, mais espaço para reflexão sobre isso, difundir mais isso, porque nós temos uma igreja treinada, uma igreja já formada numa mentalidade da grande comissão, né? Quais os caminhos que você vê, propõe, para que a gente fomente cada vez mais esse tipo de visão e de caminhos para a igreja evangélica no Brasil? Bom, essa pergunta, Daniel, extremamente importante, ela me chega repetidas vezes. E eu assumi um compromisso de dar como primeira resposta um testemunho de que eu sou pastor em uma comunidade local há mais de 20 anos. Então essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Quando eu era pastor na primeira igreja onde eu comecei meu ministério pastoral, eu fiquei 1 ano e meio. E à época fui falar com o meu mentor e disse a ele, eu vou pedir demissão. E ele disse assim, muito bem, você vai aprender uma grande lição na sua vida. E eu disse, qual? E ele disse, como desistir. E eu fui para casa com aquele barulho, e uma coisa que ele me ensinou foi isso, e eu guardei e pedi a Deus que me desse essa oportunidade de ter um ministério pastoral
de longo prazo. Evidente, correndo o risco de me tornar um peso a uma comunidade, e o desafio é esse. Porque quando você convive com uma comunidade ao longo de 20 anos, você cresce, amadurece, se reinventa. Quem fica 2 anos num lugar e vai embora para outro, 3 anos, 1 ano e meio e vai embora para outro, não constrói nada. Não constrói nada, na minha opinião. Se nós estamos falando de formação de comunidades, que eu acho que é o que nós estamos falando, faz tempo que eu perdi o sonho de transformação da igreja brasileira. Eu acho isso... Primeiro que a igreja brasileira não existe. Existem centenas de igrejas brasileiras. E o que existe mesmo é esse grande mosaico de comunidades locais. Então, eu acho que nós estamos falando de comunidades locais. Formar comunidades locais com essa visão do evangelho integral e da missão integral. Então a gente tem que formar gerações, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ouvir o profeta que disse: nasceria uma nação em um só dia, mas Israel esteve com dores de parto. Ou o que o Paulo disse da igreja da Galácia, né? Meus filhinhos, por quem eu sinto dores de parto até ver Cristo formado em vós. Então, eu acho que é por aí, Daniel, a gente se comprometer numa comunidade e andar com ela, não somente criando fóruns para a reflexão teológica, mas criando ações concretas, coerentes com a reflexão teológica. E nós vamos formando uma consciência comunitária. Um evangelho que nos convoca ao serviço, uma igreja que não vive para si. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aí. Fora daí é fórmula, né? Então, amém. E Tiago, cadê você? Vamos lá. Pastor Ed, a gente chegou um pouquinho atrasado, nós viemos de Limeira, mas eu cheguei e eu vi alguns conceitos que você estava colocando, talvez você tenha explanado isso durante a palestra, talvez eu não peguei. Mas essa afirmativa da soteriologia, da missão integral, eu não consegui captar totalmente o que está dizendo esse conceito. E talvez como a aplicação disso no nosso nível de evangelismo, de evangelização. Se for possível, senhor, dar uma explanada melhor. Eu posso tentar. Eu acho que no senso comum da nossa compreensão da salvação, nós interpretamos, por exemplo, Marcos 10, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. À luz de Lucas 15, a ovelha perdida, o filho perdido, a moeda perdida, nós interpretamos assim que o perdido é o pecador. Mas na minha leitura, quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, toda a criação se havia perdido. Ele não veio apenas salvar indivíduos, ele veio buscar toda a criação para levá-la de volta para casa. E isso o apóstolo Paulo constrói ali em Efésios 1, que o propósito de Deus, oculto pelos séculos e agora revelado, é fazer convergir em Cristo todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Digamos assim, a salvação em Cristo é cósmica, não é para pessoas. De tal maneira que agir como testemunha da salvação é muito mais do que evangelizar indivíduos,
Falando português claro, como você perguntou, como isso afeta a nossa evangelização, correndo o risco até de ser simplista, eu acho que quando a gente trabalha para não existir mais favela, a gente está agindo para a salvação integral. Quando a gente trabalha para salvar a Mata Atlântica, quando a gente trabalha para salvar um mico-leão dourado, não sei até onde você iria, mas eu acho que um sujeito que se pendura numa rede, numa ponte, para dizer: vocês não podem fazer isso com esse mar, ele é um profeta da salvação de Jesus. Isso aqui tem dono. Eu veria dessa maneira. Se eu fosse um ativista do Greenpeace, eu estaria lá pendurado na rede ou no casco de um petroleiro dizendo: isso aqui tem dono e tem que ser desfrutado de acordo com a vontade do dono. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, da cultura, da economia, da política. Nós temos que chegar diante, por exemplo, por que nós somos contra o trabalho escravo? Porque nenhum ser humano pode abusar de outro ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e que pertence de fato e de direito a Deus por criação e redenção. Nós temos que dizer isso. Então, apenas pregar o Evangelho para que indivíduos se convertam é muito pouco para testemunhar historicamente a salvação que Jesus Cristo trouxe para todos nós. Ele veio nos salvar por inteiro, a nós, as nossas circunstâncias, nós e o nosso mundo, nós e a nossa história. Foi isso que ele veio fazer. E o reino de Deus, ele anuncia: o reino de Deus chegou. É isso. Os cegos veem, os aleijados andam, os cativos são postos em liberdade, aos pobres é anunciado o ano da graça do Senhor. É isso. É o que eu penso. Mas então eu queria terminar mesmo citando o que eu ouvi do reverendo Robinson Cavalcante há quase 20 anos. Escrevi na contracapa da minha Bíblia e li a exaustão até decorar. E assim eu terminei quinta-feira e queria terminar hoje. A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que se consumará ali e além, como sinal profético, por palavras e obras. A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível. E manifestar aqui e agora a maior densidade possível por palavras e obras é oferecer ao mundo sinais proféticos do reino que se consumará ali e além. Em outras palavras, nós estamos dizendo: chegará um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é um dia de justiça e de paz. Esse dia vai chegar. E você pode saber que ele vai chegar, porque esse dia já dá os seus sinais. E alguém diz: e onde estão esses sinais? Nós deveríamos, como cristãos e comunidades cristãos, responder o que Jesus respondeu a Natanael: vem e vê. Vem e vê.
Que as nossas comunidades sejam esses sinais históricos, ou estas agências de sinalização histórica do reino de Deus, esses sinais proféticos do reino de Deus que vem e que nós esperamos. Que as nossas comunidades sejam o avant-première do reino de Deus que nós esperamos. Amém.